Queridos amigos, como estão vocês? Que bom revê-los novamente, ou pelo menos, permitir que vocês nos vejam novamente. Olha, é um prazer poder estar de novo aqui juntos para que possamos analisar a palavra de Deus. E desta vez, nesse novo encontro que vamos ter hoje, nós vamos tratar sobre profecia. E nós vamos ver um assunto muito interessante, que é o assunto do nascimento de Jesus. O que a Bíblia profetizava a respeito do nascimento de Jesus, do nosso Salvador? O que nós encontramos no Antigo Testamento? O que nós encontramos no Novo Testamento? Não é? E aí, quando a gente vê uma profecia sendo cumprida, o que acontece no nosso coração? Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança na palavra de Deus, a estabilidade emocional aumenta e a gente fica mais firme na fé. Isso aí é o que acontece quando a gente lê a Bíblia e vê que as coisas profetizadas estão acontecendo, a gente fica muito mais convicto de que estamos no caminho certo. Então, hoje nós vamos estudar sobre a profecia do nascimento de Jesus. E nós vamos ver tanto no Antigo como no Novo Testamento, quais são as informações que nós temos para poder cruzá-las e poder confirmar que esta é uma profecia real, bíblica, não é? Ainda mais que Cristo já é real no seu coração, no meu coração, mas é bom a gente confirmar na palavra essas informações, porque a gente pode ajudar pessoas, orientar pessoas, esclarecer para algumas pessoas que tenham porventura alguma dúvida, não é? Aí quem sabe você pode pegar um papel, uma caneta e ir anotando as passagens e quando menos esperar você está dominando bem o assunto e ajudando alguém também. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo, eu quero lembrar a você que nós estamos de braços abertos lá na Igreja Adventista para receber você. Se você quiser nos visitar, conhecer a igreja, bater um papo com a gente também, nós vamos estar por lá. Então, tem alguns endereços que nós já passamos e vamos relembrá-los para você. Então, o primeiro endereço é lá da Rua Bela Vista, lá no Zaru, ou Getúlio Vargas. Ali, bem em cima do Lagedão, tem uma igreja adventista ali. E outra igreja é a da Vila Nova. Como eu já falei, é pertinho do estádio municipal, ali, quase em frente à creche que tem ali anexa. Ali na Avenida Brasil, você encontra também uma igreja adventista. Depois você seguindo direto, indo lá para o final da Avenida Brasil, você já encontra outra igreja, que é lá nas Nações Unidas, ou início do Jardim das Acácias. Ali você tem a Rua França, com mais uma igreja adventista também. Ali ela está funcionando onde era uma padaria, a padaria Hiperunião. Não é? Inclusive tem até um pouco fraquinho lá o cartaz, a placa ainda da padaria, que ainda não foi removido. E ali nós estamos num lugar provisório, até que a gente possa ir para o lugar definitivo. Então, ali também você vai encontrar, talvez não o pão de trigo, mas o pão da palavra de Deus lá, você vai poder encontrar também. E o outro endereço é na rua onde eu moro. Eu moro na Rua Campanário e a igreja de Laticínio fica lá no início da Campanário, pertinho ali da Mucuri. Então, no número 26, tem outra igreja adventista também ali. E nós vamos estar de braços abertos, aguardando você,
para tirar alguma dúvida também, algum esclarecimento. Se você quiser participar conosco de algum estudo, nós vamos também estar ali à sua disposição. E se precisar de algum material, às vezes a gente tem curiosidade e quer conhecer um pouco mais fundo, a gente vai poder fornecer material para você também, para que você possa entender direitinho aquilo que fortalece a nossa comunhão com Deus. Mas nós vamos ter um intervalo agora e daqui a pouquinho, então, a gente inicia um estudo, uma averiguação profética sobre o nascimento de Jesus. E vai ser muito interessante a gente poder confirmar o que é que o Antigo Testamento falava sobre este assunto. Até já, então. Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi. Profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi. Levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente a Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. Pão Integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para sua família. Faça seu pedido pelo telefone 3621-8907. Pão Integral da Natural Pães. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$12. E você ainda encontra peças na banca a R$5 e R$10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Estamos de volta e agora eu vou convidar você para pegar a sua Bíblia. Pegou a Bíblia? Ok. E nós vamos agora abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis nós vamos encontrar a primeira passagem que fala sobre o Salvador, que fala sobre o Messias, o prometido Filho de Deus, que haveria de vir para resolver o problema do seu pecado e do meu pecado também. Vamos pegar a Bíblia então? Abra lá a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 5. Enquanto você abre aí, eu abro a minha Bíblia aqui também. A minha Bíblia, ela é tradução de João Ferreira de Almeida. É a segunda edição, revista e atualizada. Então, se a sua for dessa mesma tradução, vai ficar fácil, até as palavras vão ser as mesmas, né? Mas se você tiver a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, talvez alguma palavra ou outra seja diferente, mas o sentido será o mesmo, ok? Então, já que você encontrou aí, vamos agora então facilitar a leitura e vamos ler o verso 15 do capítulo 3, que está tratando sobre o pecado de Adão e Eva. Você conhece a história, é uma triste história. Iniciou no universo uma profunda tristeza no coração de todos os seres criados com a queda de Adão e Eva. E naquele diálogo que Deus teve com Adão e Eva, chegou ao ponto de ele falar sobre o que ele acabaria fazendo. E aqui no capítulo 3, verso 15, ele diz o seguinte: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. A mulher é símbolo da igreja. E disse mais: entre a tua descendência, ele está falando com a serpente, e o seu descendente. Quando ele fala o seu descendente, está falando para a mulher. E qual é o descendente da mulher que deveria vir?
Então, os comentadores da palavra de Deus, os estudiosos, acreditam, nós acreditamos também, que esse descendente, no singular que aparece aqui, o descendente da mulher, só pode ser Jesus que viria. Então, Cristo viria estabelecer uma inimizade entre a mulher, que é a igreja, e a serpente, que aqui é simbolizando Satanás. Então você sabe que a mulher, quando deu ouvido à serpente, criou um laço de amizade. E Deus enviaria seu filho para quebrar esse laço de amizade que houve entre a mulher e a serpente. Assim, está sendo feita aqui uma promessa de que alguém, o descendente da mulher, seria alguém especial que viria trazer e confirmar essa inimizade. E diz mais aqui o texto que ocorreria. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente feriria a cabeça da serpente. E tu, que é a serpente, lhe ferirás o calcanhar. E a gente sabe que a serpente fez de tudo para que Jesus fosse destruído para sempre. Ele conseguiu levar Jesus à morte. Usou os homens para matá-lo, mas graças a Deus, e porque Jesus era justo, inocente, ele não pôde ficar na tumba. Ele foi ressuscitado e levado de volta para o céu. E lá ele intercede por nós. Então nós vemos aqui a primeira passagem que fala sobre a pessoa de Jesus como nosso Salvador. Agora, que outras passagens falam sobre esse Messias prometido que haveria de ser o nosso Salvador? Então, nós vamos dar uma olhadinha agora no livro de Miqueias. Abra lá no Antigo Testamento o livro de Miqueias, onde você vai encontrar ali no capítulo 5, verso 2, uma passagem que esclarece onde seria a cidade de nascimento de Jesus. Então, a cidade onde Jesus deveria nascer está lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2. E olha lá como está escrito. Está escrito assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Viram? Miqueias está dizendo o nome da cidade onde Jesus deveria nascer. E aqui ele mostra que esse ser que nasceria já existia desde a eternidade. A sua origem é uma origem eterna. Ora, que ser é esse que nasceria sendo que já era eterno? Só pode ser o nosso Salvador Jesus. Então, aqui nesse texto, está esclarecendo para você e para mim que a cidade onde Jesus deveria nascer é uma cidade da região de Judá. E nós vamos ver por que da cidade da região de Judá. Por que não uma outra tribo? Não é? Deus está escolhendo a cidade de Belém, porque é da região de Judá, e Judá era um dos filhos de Jacó, e a promessa é que o rei viria da tribo de Judá. Então está aqui uma cidade de Judá, e a cidade é Belém. E ali Jesus nasceu, e daqui a pouquinho nós vamos confirmar essas profecias do Antigo Testamento no Novo, para ver se cumpriu, porque o Novo foi escrito para confirmar tudo aquilo que estava profetizado no Antigo. Tá certo? Vejamos agora uma segunda passagem, uma terceira passagem, digo. Vamos agora para o livro de Isaías, capítulo 7. Lá no Antigo Testamento também, você vai encontrar agora, em Isaías, capítulo 7, outra profecia alusiva a Jesus. E aqui, no capítulo 7, acharam? Versinho 14, capítulo 7, verso 14, de Isaías, encontramos: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal era esse?
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Um filho que deveria se chamar Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Aqui não diz por que Emanuel, mas talvez a gente encontre lá no Novo Testamento. Agora, o fato mais interessante aqui é que uma virgem conceberia. E a gente sabe que uma virgem conceber, nos dias de hoje, já é algo assim bem diferente. Imagina concebendo uma criança naqueles tempos, não é? Muito tempo atrás. Então, a Bíblia profetiza aqui, Isaías viveu por volta do ano 740 a.C. E foi por essa ocasião que ele então teve a visão e Deus mostrou que um sinal especial estava sendo dado para nós hoje. Esse sinal foi dado para o rei, a fim de que o rei tivesse certeza de que aquilo que ele estava prometendo para o rei, lá naquela ocasião, se cumpriria. Mas era uma promessa profética também para nós, para o futuro, dizendo que Jesus viria de um nascimento virginal. Então temos aqui uma outra passagem do Antigo Testamento, já mostrando que lá no futuro, no momento certo, na data certa, nasceria o Filho de Deus de uma mulher virgem. Vamos para mais uma passagem? Vamos ver agora o que é que Isaías nos fala mais sobre esse menino que nasceria da virgem. No capítulo 9 agora. Apanhe aí a sua Bíblia, continue com ela e abra no capítulo 9. E agora pesquise comigo o versinho 6. Vamos analisar o versinho 6 e o versinho 7. No verso 6 e 7, nós vamos encontrar aqui algo interessante. E o que é que diz? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Percebeu que esses nomes estão qualificando, estão caracterizando Jesus? Ok. E uma coisa muito interessante nesse nome, ele diz aqui que ele é Pai da Eternidade. Viram? O menino seria chamado Pai da Eternidade, querendo mostrar para nós que ele já era existente lá na eternidade e que agora nasceria. E ainda no verso 7, fala para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, você percebe aqui também que ele deveria vir da tribo de Davi, da descendência de Davi, do reinado de Davi. Então, ele tinha que nascer num lugar onde era a origem, né, de Davi. Davi era da tribo de Judá, então Jesus, para ser descendente de Davi, teria que também vir da tribo de Judá. Por isso, então, acabou ele sendo levado para Belém, e lá ele nasceu para se cumprir a profecia. Ele era descendente de Davi. E José, que era o pai adotivo, era da tribo de Davi. Então, tudo deveria se encaixar. Isso é o que profetiza a Bíblia. Mas será que é isso que se cumpriu? Só olhando o Novo Testamento. Nós vamos agora, daqui a pouquinho, depois dos intervalos, nós vamos observar o que é que o Novo Testamento fala sobre essa profecia a respeito do nascimento de Jesus. Será que se cumpriu tudo direitinho? Será que está tudo confirmado? Nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, dentro de instantes. Até já!
Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi. Profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi, levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente a Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. Pão Integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para sua família. Faça seu pedido pelo telefone 3621-8907. Pão Integral da Natural Pães. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$12. E você ainda encontra peças na banca a R$5 e R$10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Estamos aqui de volta. Agora nós vamos fazer uma análise de confirmação. Agora, o nosso tempo será destinado a dar uma olhadinha no Novo Testamento para ver como foi que os profetas do Novo Testamento confirmaram as profecias feitas do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha? Pegue a sua Bíblia, continue com ela, e nós vamos dar uma olhadinha agora lá no Novo Testamento. E vamos começar com o livro de Mateus. Abra no livro de Mateus, capítulo 2, e vamos confirmar ali se realmente a cidade de Belém foi a cidade que Jesus nasceu, porque estava profetizado o que ia acontecer. Mas será que aconteceu mesmo conforme estava profetizado? Vamos dar uma olhadinha agora aqui no livro de Mateus, capítulo 2, verso 6. Mateus está contando a respeito da visita dos magos. Então, inclusive tem uma tradição que os magos eram reis, mas a Bíblia não fala que eles eram reis magos, diz apenas que eles eram magos, estudiosos, cientistas, profundos, curiosos de escrituras, e acabou pesquisando as escrituras dos hebreus também. E eles, ao virem a Jerusalém, começaram a perguntar, olha, onde é que está o rei judeu que é nascido? Porque vimos a sua estrela, estamos seguindo a sua estrela, de acordo com a profecia que nós encontramos nos livros dos hebreus. E aonde é que está esse rei? E aí, chegando ali, a cidade ficou toda, alvoroçada, querendo saber que rei era esse. E aí, então, diante de Herodes, o Herodes ficou sabendo que os magos estavam ali à procura desse rei. Ele, então, foi até os sacerdotes e perguntou aos sacerdotes, olha, como é que é essa história do rei aí? Que outro rei aqui? O rei aqui sou eu. Onde está esse outro rei? O que é que está profetizado a respeito desse rei? Aí, então, os sacerdotes, eles revelaram o que está escrito, então, no verso 6, que diz o seguinte. Vou ler o verso 5 também. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Viram? Então, Herodes, querendo saber onde nasceria esta criança, perguntou aos sacerdotes, e os sacerdotes ali se reuniram, pesquisaram e viram que essa profecia estava sendo feita há muito tempo atrás no livro de Miqueias. E aí ele disse, olha, pelo que está escrito em Miqueias é em Belém, de Judá. E aí então ficou confirmado
que realmente Jesus deveria nascer. E você conhece a história, eu também conheço. Os magos foram até Belém, encontraram Jesus, levaram os seus presentes. E eu acredito que naquele dia foi uma festa espiritual, deles poderem ter encontrado o Salvador do mundo. E depois, então, eles foram embora, voltaram por um outro caminho, porque os próprios anjos de Deus avisaram a esses magos que deveriam voltar por outro caminho, porque Herodes tinha segundas intenções, e era de matar Jesus. Muito bem, então vemos aqui no Novo Testamento que o livro de Mateus, no caso, o escritor Mateus, ele fez questão de querer confirmar Miqueias. Mas vamos ver agora uma outra passagem que também confirma outros elementos. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro aqui em Mateus mesmo, no capítulo 1, voltando agora à página, no capítulo 1, versinho 23, ao ele descrever as condições do nascimento, a pessoa, a mãe de Jesus, então, ele, a partir do verso 22, dá algum detalhezinho mais a respeito da pessoa, da virgem. E olha o que nós encontramos aqui. No capítulo 1, verso 22 diz: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta? Isaías, que nós lemos ainda há pouco. E o que foi dito? Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ora, confirmou direitinho que ele realmente veio de uma virgem. Olha aqui Mateus escrevendo para confirmar o profeta. Então, o que foi profetizado estava sendo confirmado. Jesus nascera de uma mulher virgem. E mais, o nome era o mesmo. Só que agora, no Novo Testamento, ele facilitou para nós. Alguém aqui colocou, um comentário. E o comentário é que quer dizer Deus conosco. Então, o nome Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus no nosso meio. E não é exatamente isso que Deus ama fazer? Está no nosso meio? O próprio Jesus, quando esteve aqui, disse, olha, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele ama estar no nosso meio. Ele ama estar no seu coração. Queridos, aqui no Novo Testamento, então, está sendo confirmado que ele nasceria de uma mulher virgem. E é isso o que aconteceu. Agora vamos ver mais algumas passagens que falam que ele deveria ser da tribo de Judá. Então vamos agora para João. Lá no livro de João, capítulo 7, no verso 42, nós vamos encontrar uma situação ali em que é afirmado que o Messias deveria vir da tribo de Judá. E eles estavam em uma discussão grande, porque eles diziam que Jesus era da Galileia, porque Jesus passou um bom tempo, a infância dele lá na Galileia. Então eles disseram, olha, como é que pode ser? Não tem nenhuma profecia de um profeta vindo da Galileia, Mas, olha o que diz aqui. João 7,42, nós encontramos o seguinte. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Essa pergunta está afirmando que a origem de Jesus era da tribo de Judá. Só que essas pessoas que comentaram isso não estavam cientes de que ele nasceu lá em Belém, não estavam cientes que ele nasceu lá em Judá. Ele tinha passado a sua infância na Galileia, ele cresceu até a idade adulta lá na Galileia, mas, na verdade, ele havia nascido em Belém, na tribo de Judá. E também temos a informação de que, obviamente, o pai adotivo de Jesus, o marido de Maria, ele era da tribo de Judá. E nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Lucas. Abra o seu livro, a sua Bíblia, no capítulo 1 de Lucas. Vamos ver ali no verso 27 qual a informação que a gente tem a mais para fundamentar, então, que Jesus era da tribo de Davi. Acharam? Capítulo 1. Muito bem. Agora é o versinho 27. E aqui diz o seguinte.
a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Você percebeu nessa declaração aqui que o nome do marido de Maria era José e ele era da casa de Davi. Por isso que foram todos lá para a Judéia. E lá em Belém nasceu Jesus. Então, está tudo confirmado aqui que Jesus viria da descendência de Davi e realmente veio da descendência de Davi. Tudo certinho. O que havia sido profetizado no Antigo Testamento, agora foi confirmado no Novo Testamento. Mas nós temos mais uma passagem ainda interessante, que é bom nós analisarmos aqui. Veja Lucas, aí onde você já está, no capítulo 1, o verso 32 e 33, que diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vejam que ele está confirmando aqui que é da descendência de Davi. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha a característica eterna aqui desse reinado. Perceberam? Aqui ele está declarando no verso 33 que ele teria um reino eterno, porque ele é eterno e o seu reino deveria ser eterno, estabelecido eternamente sobre a terra. Isso confirma o que está lá em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Ele é o Pai da eternidade, Deus forte. Se ele é o Pai da eternidade, o reino dele é eterno. Embora ele tivesse nascido como ser humano, ele agora poderia estabelecer um reino eterno. E aqui, então, está mostrando mais um pedacinho do Novo Testamento, confirmando as ideias e a profecia, as profecias do Antigo Testamento. Queridos, hoje nós vimos que o que foi profetizado no Antigo foi confirmado no Novo Testamento. Mas deixa-me fazer uma pergunta para ti nesta ocasião. Jesus tem nascido no seu coração? Será que Jesus tem nascido no meu coração, no nosso coração a cada dia? O que adianta saber que estava profetizado e se cumpriu, se ele não tiver no seu coração e no meu coração? Se ele não reinar no seu coração e no meu coração? Eu gostaria de fazer uma oração com você, para que Cristo, o Rei da Glória, o Rei eterno, possa eternamente reinar em nós. Feche os seus olhos. Querido Pai que está nos céus, obrigado pelo cumprimento de cada profecia a respeito do nascimento de Jesus. Querido Pai, ajude para que nós possamos abrir a porta do nosso coração, a fim de que Cristo possa habitar, reinar e nos fazer ser súditos do reino dele eternamente. Confirma a presença de Cristo no nosso coração. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que bom foi poder analisar as profecias hoje com você. Numa outra oportunidade, nós vamos estar analisando uma outra profecia e desta vez será sobre o sacrifício e o sofrimento de Jesus. Mas isso será numa outra oportunidade. Enquanto isso, que Deus te abençoe e te guarde e que Deus mantenha cada um de vós na presença do Senhor. Até a próxima oportunidade.